Bem, o nosso próximo assunto de estudo é sobre ondas. Nós vamos encontrar isso nos capítulos 14, 15 e 16 do livro do Okuno, que é o nosso principal livro-texto. E, primeiramente, vamos tratar do princípio da superposição das ondas. Se eu tenho dois pulsos em uma corda se propagando em sentidos opostos, depois de um determinado tempo eles vão se encontrarem. E se eles tiverem mesma amplitude, uma onda, um pulso cancela o outro, de modo que no instante em que estão se cruzando, a corda fica reta, aqui como se não houvesse nenhuma ação sobre ela. E depois disso, os pulsos continuam se propagando normalmente na corda. Esse então é o princípio da superposição. Quando as ondas se encontram, elas se combinam em interferências construtivas ou destrutivas, dando uma onda resultante. Esse princípio da superposição tem sido aplicado em fones de ouvido com uma tecnologia para cancelamento ativo de ruído. Ou seja, eles colocam um microfone no lado externo do fone de ouvido para captar os sons externos provenientes dos ruídos. E aí é emitido no fone de ouvido uma onda invertida para cancelar, na forma que está aqui, cancelar a onda sonora que está chegando do lado externo, que são devido ao ruído externo. E aí, na medida do possível, essa onda, esses sons externos são cancelados, porque o aparelho emite ondas invertidas, de modo que é possível, então, eliminar ruídos dessa forma. Como os sons externos estão na faixa do audível e são caracterizados por frequências baixas, assim, de 500 ou Hz, e a onda elétrica, os dispositivos elétricos são muito rápidos, eles conseguem então criar essa onda invertida e emitir o som invertido para cancelar e diminuir tanto quanto possível o ruído que chega para a pessoa. Essa tecnologia também está sendo desenvolvida para veículos, com a finalidade de eliminar os sons internos dos veículos, dos carros. Assim, são colocados microfones em vários pontos dentro do carro, que captam os ruídos, né, dos pneus, da carroceria, do motor, e o alto-falante vai emitir também um som invertido para entrar em oposição de fase com todos esses ruídos e assim diminuir os ruídos internos do carro ao mesmo tempo que toca uma música ou que não toque nada, para fazer um silêncio dentro do carro. Bem, agora nós vamos ver como montar a equação da onda harmônica simples. Vamos primeiro imaginar o gráfico da onda, um gráfico de y de x contra x. Eu posso medir o x, por exemplo, em metros e o y de x em centímetros. Aqui está a amplitude da onda e esta é a função senoidal. Depois de uma oscilação, eu tenho um comprimento de onda que eu vou representar por lambda. Então, em meia oscilação, aqui na metade, eu tenho lambda sobre 2 e na metade da metade eu tenho lambda sobre 4. Isso eu coloquei aqui, que é t igual a zero, porque o tempo está fixo, ou seja, aqui nós estamos vendo um instantâneo da onda, que é como a fotografia da onda senoidal. Então ela vai fazer essa oscilação aqui na medida que aumentamos o x. Se aqui é lambda e o lambda é igual a 1 metro dessa onda, aqui seria meio metro, aqui seria 1,5 metro, e depois aqui ela se repete, vai para 2 metros e assim vai, e eu tenho
toda essa onda no espaço, desde que eu tenha o valor de lambda e o valor de A, eu posso achar o y para qualquer x. De modo que nesse gráfico, porque ela segue a função senoidal. E a função senoidal pode ser vista desta forma, que é onde a gente aprendeu a marcar o valor do seno. Se eu tenho um ângulo θ, aqui eu projeto aqui nesse eixo vertical, que eu vou chamar de y, eu projeto e vai dar o valor do seno. Quando for aqui 90 graus, eu tenho que seno de 90 graus igual a 1. Se eu multiplicar por A, vai ser 1 vezes A. Então vai ser A. E aqui embaixo, que dá menos 1, vai ser menos A. Então eu tenho aqui a função seno de θ. Eu posso escrever o y de θ em função como sendo igual de seno de θ, que vai ser igual a seno de θ. Quando θ for zero, y de θ dá zero. Quando θ é igual a 90 graus, y de θ dá 90 graus. E assim por diante. 270 graus vai dar menos A. E ao dar uma volta completa, 360 graus, isso também aí, e continuar rodando, isso aqui voltou a se repetir. Voltei a chegar no mesmo ponto e corresponde a uma oscilação completa, e aí eu posso chamar aqui de lambda. Então esse ponto aqui seria 0, depois lambda, 2 lambda, 3 lambda e assim por diante, e eu teria uma função igual aqui. De modo que eu posso colocar o x em função de lambda, eu posso, que é em metros, aqui é a distância, mas eu poderia representar aqui também essa função y em função de θ. Se eu fosse fazer y em função de θ, aqui no lugar do lambda seria 360 graus. Aqui no lugar de lambda sobre 2 seria 180 e aqui 90 graus. Se eu fosse fazer y em função de θ mais o θ dado em radianos, aqui seria, no lugar de lambda, seria 2π, aqui seria π e aqui seria π sobre 2. E veja, se eu tenho y em função de θ, eu posso transformar o θ em x. Ao invés de escrever y em função de θ, eu posso escrever y em função de x. Para isso eu faço uma relação. Ora, eu sei que quando rodar 360 graus, eu rodei um comprimento de onda. Então, um comprimento de onda corresponde a 360 graus. Um dado θ vai corresponder a x. Aí eu vou isolar o valor de θ. θ é igual a 360x sobre lambda. Então, θ é igual a 360 graus x sobre lambda, mais 360 é igual a 2π. Então, posso escrever θ igual a 2πx sobre lambda. Aí eu venho no lugar do θ, eu coloco 2πx sobre lambda, e aqui o y vai ficar em função não mais de θ, e sim de x. Aí eu teria então y de x igual a seno de 2πx sobre lambda. E para facilitar as contas, né, ficar mais fácil a expressão, eu vou definir isso aqui como um valor k. E esse valor k, então, será 2π sobre lambda, isso é chamado de número de onda angular. De modo que a equação da onda, dessa onda aqui, que está representada nesse gráfico, em termos de x, em função de x, vai ser a seno de kx, onde k tem esse valor. E eu poderia escrever, então, y também em função de θ, ou θ dado em graus ou radianos. Eu também posso colocar o ângulo de fase, como está aqui. Aí a equação ficaria mais completa, ela ficaria y de x igual a seno de kx mais φ, onde φ é o ângulo de fase inicial, né? Então vamos supor que φ seja 30 graus. Isso quer dizer
que quando x igual a zero, eu já tenho 30 graus. Eu estou começando de 30 graus. Então, quando x igual a zero, isso dá 30 graus, seno de 30 igual a meio, então vai ficar a sobre 2. A função vai começar, ao invés de começar no zero, vai começar em a sobre 2. De modo que é como afastar essa curva toda um pouco para cá para começar aqui de a sobre 2. E aí ela continua normalmente, né? Continua normalmente a função com essa forma de linha que ela tem. Mas, em geral, a gente vai considerar esse ângulo de fase igual a zero, que é para simplificar as coisas. Bem, aqui temos então o ângulo de fase φ, que eu não havia mostrado na equação. Aqui, quando x igual a zero, nós ficamos então com seno de φ e o y vai ser então a seno de φ, como tendo o valor inicial. Y de zero igual a seno de φ. Bem, nós examinamos a onda no espaço e com isso encontramos já a equação de y de x, ou y em função de x. Agora nós precisamos encontrar o valor de y em função do tempo, que é de interesse. Para isso, nós vamos considerar que essa onda esteja se deslocando para a direita com velocidade escalar v. Então, se a onda está se deslocando, vamos imaginar que eu estou aqui num ponto x igual a lambda sobre 4. Nesse ponto, o y vale a. Se a onda está se deslocando para a direita, então essa parte aqui vai entrar aqui e aí o y, a primeira coisa que vai fazer é abaixar. E aí, na medida que a onda se desloca para a direita, ele vai ficar oscilando. E toda vez que passar por aqui, por esse ponto, um comprimento de onda, a oscilação será completa. Ou seja, eu teria uma oscilação completa a cada comprimento de onda que passar por esse ponto. Agora vejamos então aqui embaixo como fica o gráfico do y em função de t. Aqui nós temos o t dado em segundo e aqui nós temos a descrição da variação que é senoidal. Depois de uma oscilação completa, então, daquele ponto lá, eu tenho um período. E aqui eu fixei o ponto, vamos supor que eu fixei um ponto que tinha y igual a zero. Então, eu chamo esse ponto de x igual a zero e o y estava sendo zero. Quando a onda passou, que ela se deslocou, o ponto sobe e depois desce, deu uma oscilação completa e assim segue. Agora vejamos isso no diagrama onde eu verifico os valores de seno, do seno. Então eu tenho aqui um ângulo θ, né, que eu vou considerar como ômega-t. Quando θ é igual a zero, eu tenho esse valor, que é o meu y de t vai ser igual a zero, porque fica a seno de zero. Ou seja, t igual a zero vai dar a seno de zero. Depois de uma oscilação completa, eu tenho a onda volta a dar o mesmo valor, depois de um tempo que é igual a um período. Ela volta a se repetir. Se aqui é igual a um período, aqui seria t sobre 2. E depois aqui volta a se repetir como 3t sobre 2 e assim por diante. Bem, no movimento linear, nós calculamos o espaço como função da velocidade e do tempo. Nós temos que S igual a VT. E calculamos a velocidade como sendo ΔS sobre ΔT ou ds dt. No movimento circular, a gente tem que um dado θ é igual a ômega-t, onde ômega é a velocidade angular. E nós calculamos o ômega também como sendo Δθ sobre ΔT, ou dθ dt. Daí, quando Δθ for igual a 2π radianos, eu tenho uma volta completa e o tempo será igual a um período. Então, eu tenho que o ômega, né,
pode ser escrito como 2π sobre t. E a frequência é o inverso do período. Se eu tenho 10 oscilações em um segundo, o período vai ser então igual a 1 sobre 10. Ou seja, um é o inverso do outro, entre frequência e período. Daí eu posso escrever que o ômega é igual a 2πf também, outra forma de escrever a velocidade angular em função da frequência. Assim, nós temos que a equação que descreve y em função de t é essa daqui, onde no lugar de θ eu coloco ômega t. De modo que aqui, se a gente olhar nesse gráfico, quando o tempo for igual a um período, o y é igual a zero. E aqui eu venho na equação, se eu for colocar o tempo igual a um período, aqui ficaria ômega, né? Ômega vezes o período, mais ômega é 2π sobre o período. Então, 2π sobre o período vezes o período fica seno de 2π. Seno de 2π é zero. E aí, então, o y para esse ponto aqui é igual a zero. De modo que eu tenho agora a equação y em função de t. E a gente já havia descrito a equação y em função de x. Mas o que me interessa de verdade é uma equação mais completa que me descreva o y em função de x e de t. Ou seja, aí eu teria a descrição bem completa mesmo, eu teria o y da onda em qualquer ponto do espaço, em qualquer tempo. E é isso que interessa. Para isso, vamos voltar a considerar a velocidade escalar da onda. Eu tenho aqui que num tempo t igual a zero, a onda estava aqui, como a gente descreveu no início. Depois de um tempo t, a onda andou esse tanto aqui e ela tem a mesma forma de linha, mas está adiantada por uma distância vt, porque nesse tempo t, se ela tem uma velocidade v, ela andou vt. Então todos os pontos iniciais da onda foram deslocados vt. Este ponto que estava aqui, daqui até aqui ele se deslocou vt. Um ponto que esteja aqui, ele se deslocou vt, veio para cá. Mas veja que esses pontos mantêm o mesmo valor de y. Esse que estava aqui deslocou vt, ele continua estando no máximo da onda. Este que estava em zero e deslocou, ficou em zero. Então essa é uma percepção importante. Vamos analisar o que está escrito aqui. Ao subtrair vt de x, a onda é remetida ao padrão inicial, ou seja, ela volta a ter os mesmos valores. Se esse valor está aqui, eu subtraio vt, ele volta a ter aqui, só que esses dois pontos têm o mesmo valor de y. Se eu pegar esse ponto aqui, vamos supor que eu tenho um x aqui, esse valor dessa onda aqui com o valor x e tempo t. Então, meu y é um valor negativo que está aqui. Se eu voltar vt, veja que o y é o mesmo. Aí eu vou ter aqui um outro x, um x', mas vai ser, eu tenho x menos vt, aí eu encontro o mesmo x que eu tinha antes. Eu encontro o mesmo valor de y. Então eu posso fazer essa volta. Daí o que eu vou fazer? A gente tinha que a equação era a seno de kx. No lugar onde era x, eu vou escrever x menos vt. Aí se t igual a zero, então ficaria no padrão inicial, que era a seno de kx. Então vejamos, por exemplo, se x é igual a zero, aí depois de um tempo t, não importa que esse tempo pode ser 1 milhão de segundos. Se eu subtrair vt, ele vai voltar aqui e vai dar x, quando o x é igual a zero, o y dá zero, vai voltar a ter esse valor aqui. E se eu tinha esse valor aqui, esse ponto se deslocou, não importa quanto tempo, se eu subtrair vt vai dar esse mesmo valor e assim eu encontro o valor de y sempre, porque é o que interessa, a equação
serve para isso, achar o y para qualquer x e qualquer t. Assim, essa já é uma equação da onda, e eu poderia também modificar essa equação para dar outras formas dessa equação. Aqui vamos multiplicar k vezes x, kx. Aqui fica menos kVt. Mas k é igual a 2π sobre lambda, e v é igual a lambda f. Cortando lambda, eu tenho que aqui fica menos 2π ft. Mais 2πf é o ômega, então eu posso escrever a equação assim, kx menos ômega-t aqui, e essa é a forma mais usual dessa equação. E é importante notar que se eu trocar o sinal aqui, em vez de menos eu colocar positivo, a onda, ao invés de se deslocar para a direita, ela se desloca para a esquerda.